Um sistema que durou milênios, um comércio que sustentou impérios e uma ferida que até hoje não cicatrizou. Esta é a história completa da escravidão. Muito antes das caravelas cruzarem o Atlântico, muito antes dos navios negreiros e dos engenhos de açúcar, a escravidão já existia. Ela nasceu junto com as primeiras civilizações. Com o surgimento da agricultura, surgiram também a riqueza, a guerra e a desigualdade. Na antiga Mesopotâmia, quem perdia uma batalha era condenado a servir o vencedor. No Egito, prisioneiros de guerra e camponeses endividados eram forçados a construir templos e pirâmides. Em Roma, a escravidão se tornou o motor da economia. Homens, mulheres e crianças vindos de toda a Europa e do norte da África eram comprados e vendidos nos mercados, servindo como gladiadores, domésticos e trabalhadores rurais. E na Grécia Antiga, berço da democracia, 1/3 da população era escravizada. A liberdade de alguns sempre dependeu da servidão de muitos, mas nada se compararia ao que o mundo veria depois da chamada Era das Descobertas. A escravidão ganharia proporções globais e se tornaria uma máquina de lucro, dor e destruição. Cristóvão Colombo chega às Américas e, com ele, começa um novo capítulo na história humana: a colonização do Novo Mundo. Os europeus enxergaram ali terras férteis, riquezas e poder. Mas para explorar tudo isso, faltava algo essencial: mão de obra. No início, tentaram escravizar os povos indígenas das Américas, mas as doenças trazidas da Europa, varíola, sarampo, gripe, dizimaram milhões em poucos anos. Sem trabalhadores, as colônias entravam em colapso. Foi então que os europeus voltaram seus olhos para a África. Na costa ocidental do continente, já existiam rotas de comércio e reinos poderosos. Os portugueses foram os primeiros a estabelecer feitorias e trocas, no século XV. Eles trocavam tecidos, armas e sal por ouro, marfim e pessoas. A princípio, eram prisioneiros de guerra vendidos por chefes locais. Mas logo, o comércio humano se transformou numa indústria. Navios negreiros atravessavam o oceano lotados de africanos, homens, mulheres e crianças acorrentados uns aos outros. O calor, a fome e as doenças matavam muitos antes mesmo da chegada. Estima-se que cerca de 2 milhões morreram apenas durante a travessia. Quem sobrevivia desembarcava nas Américas, marcado a ferro, separado da família, vendido como mercadoria. Assim nasceu o tráfico atlântico de escravos, um dos sistemas mais cruéis e lucrativos da história. Entre os séculos XVI e XIX, mais de 12 milhões de africanos foram forçados a atravessar o Atlântico. Os principais portos de saída estavam em Angola, Congo, Benim, Senegal e Moçambique. O destino: Brasil, Caribe, América Central e o sul dos Estados Unidos. No coração desse sistema estavam as plantações, o chamado complexo colonial escravista, a cana-de-açúcar no Brasil e nas Antilhas, o algodão e o tabaco no sul dos Estados Unidos e o ouro nas minas da América Espanhola. Tudo dependia da força e do sofrimento dos escravizados. As potências europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, enriqueceram com esse comércio. O açúcar doce nas mesas europeias era regado a sangue. As fábricas britânicas prosperavam com o algodão colhido por mãos africanas. E os reinos africanos que colaboravam com o tráfico também se fortaleciam, temporariamente, até serem dominados pelos próprios europeus. Nos mercados das colônias, os escravizados eram chamados de peças. Homens jovens valiam mais. Mulheres, muitas vezes, eram vendidas separadas dos filhos. As famílias eram destruídas no leilão e qualquer tentativa de fuga ou rebelião era punida com tortura e morte. Mas mesmo diante da brutalidade, a resistência nunca cessou. Em todo o continente americano, os escravizados lutaram, com coragem e astúcia, por liberdade. No Brasil surgiram os quilombos, formados por fugidos da escravidão. O mais famoso foi Palmares, liderado por Zumbi, que resistiu por quase 100 anos contra o Império Português. No Haiti, os escravizados se rebelaram em 1791, inspirados pela Revolução Francesa.
Liderados por Toussaint Louverture, eles derrotaram exércitos europeus e fundaram a primeira nação negra livre das Américas em 1804. Esses movimentos acenderam uma chama que nenhum império conseguiu apagar. A partir do século XIX, o mundo começou a mudar. As ideias de liberdade e igualdade se espalharam com as revoluções. A Inglaterra, principal potência do tráfico, proibiu a importação de escravos em 1807. Logo, a pressão internacional cresceu, mas os interesses econômicos ainda falavam mais alto. Nos Estados Unidos, o Sul continuava dependente da escravidão. A tensão entre estados escravistas e abolicionistas levou à Guerra Civil Americana, 1861 a 1865, que terminou com a vitória do Norte e a abolição da escravidão em 1865. No Brasil, a luta foi longa. Durante o século XIX, o tráfico negreiro foi proibido, mas continuou de forma ilegal. O movimento abolicionista cresceu nas ruas, nas igrejas e nos jornais. Escravizados fugiam em massa, fazendas eram incendiadas e intelectuais negros denunciavam o sistema. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, declarando o fim da escravidão no Brasil, o último país das Américas a fazê-lo. Mais de 350 anos de escravidão haviam acabado, mas a liberdade veio sem reparação. Os ex-escraviçados foram libertos, sem terra, sem dinheiro, sem direitos. Expulsos das fazendas, muitos foram para as cidades, onde enfrentaram a pobreza e o racismo. A abolição libertou os corpos, mas não destruiu o sistema que os mantinha subjugados. Enquanto isso, na África, as potências europeias aproveitaram o enfraquecimento dos reinos locais, resultado direto do tráfico, para iniciar a partilha do continente. Na Conferência de Berlim, em 1884, a África foi dividida como um mapa de conquista. Os mesmos impérios que enriqueceram com o comércio de pessoas agora exploravam suas terras. A escravidão oficialmente acabou, mas em muitos lugares ela apenas mudou de forma. Mesmo após sua abolição, o legado da escravidão continuou a moldar o mundo. A desigualdade racial, a discriminação e o preconceito são ecos diretos desse passado. As nações que mais lucraram com o tráfico cresceram com fortunas baseadas no trabalho forçado. No Brasil, a cultura afrodescendente deixou marcas profundas na música, na comida, na religião, na linguagem e na resistência. O samba, o candomblé, a capoeira, todos nasceram da mistura entre dor e esperança, uma prova de que, mesmo sob as correntes, a alma africana nunca foi domada. A escravidão acabou nos livros de lei, mas continua viva na memória e na estrutura da sociedade, em cada desigualdade, em cada preconceito, em cada silêncio. Ela ainda sussurra o que muitos tentam esquecer. Essa não é apenas a história da escravidão, é a história da humanidade e de como o ser humano foi capaz de transformar outros seres humanos em mercadoria. Mas também é a história da resistência, de quem lutou, de quem sobreviveu, de quem reconstruiu a própria identidade em meio às cinzas. A escravidão foi o maior crime da história, e lembrar dela não é reviver o passado, é garantir que ele nunca mais se repita. A história completa da escravidão. Uma história de dor, poder e, acima de tudo, sobrevivência.